E feliz Dia dos Pais, né? Uma salva de palmas aos papais. Glória a Deus. Por não estarmos em um culto de homens, né, eu vou precisar estender a palavra a todos os públicos possíveis e confesso que um dos maiores desafios de um pregador é justamente alcançar todos os públicos, né? Porque numa reunião como essa nós temos desde visitantes até mestres da palavra, até pessoas com bagagem, reconhecimentos. E esse é o grande desafio do pregador. Se não for através do Espírito Santo, não tem jeito. Como nós falarmos desde os flames até a terceira idade, com a mesma linguagem, com o mesmo vocabulário, é só o Espírito Santo que consegue nos auxiliar nisso. Nós vemos que quando Cristo se dirigia às multidões, às vezes até ele explicava o mesmo princípio usando parábolas diferentes, né? Quando ele vai falar sobre procurar até encontrar, ele ensina para as donas de casa que aquela que perdeu uma dracma perdida vai procurar até encontrar. E aí ele também fala com o público que são quem? Os pastores, a profissão mais humilde dos dias de Jesus. Na sequência ele explica a mesma coisa. Se um pastor perde uma ovelha, ele deixa as 99 e vai procurar a que se perdeu. Depois ele fala com outro público que são as pessoas prósperas, já de idade um pouco avançada, são os pais de família, que é a famosa parábola do filho pródigo. No mesmo momento, o ensino muito semelhante, o princípio espiritual, mas falando com públicos diferentes, porque é um grande desafio quando nós pregamos para um público assim. Toda vez que você for fazer uma aula de qualquer exposição, falar alguma coisa, você vai ver que o primeiro tema é qual o público que você vai falar, para acertar na linguagem. E no domingo à noite nós temos todos os públicos e o Espírito Santo que nos capacite. Mas vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Nós vamos mergulhar em um princípio espiritual hoje. E antes de nós lermos as Sagradas Escrituras, te convido, quem for encontrando, alguns na Bíblia física, outros em aplicativos, outros por estarem visitando no telão, de acordo com a sua característica. Mas antes disso, vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, pela liberdade que nós temos nesse país de falarmos da Tua Palavra, de falarmos sobre o Senhor, sobre o nosso Pai, ainda sem medo de represálias, glorificamos o Teu nome. Sabemos que não é assim em toda parte e toda a esfera do globo. Glorificamos o Teu nome por isso, te pedimos nessa hora que o Senhor venha a falar conosco como filhos, que ficam em casa muitas vezes esperando o papai mexer na maçaneta, para fazerem a festa, para darem um abraço nele, para ouvir do pai como foi o dia, os bons conselhos, teu momento de comunhão. Estamos aqui nessa hora, querendo ouvir a tua voz, a tua palavra que não pode voltar para ti vazia, penetra juntas, medulas, alma, corpo e espírito. Nós precisamos dessa palavra, como filhos que desejam agradar ao Pai, queremos ouvir a sua voz e obedecemos a sua palavra. Eu me humilho em tua presença e declaro total dependência do Senhor. As minhas anotações são devido às minhas limitações, que o Senhor venha a falar através da minha vida. Eu me submeto como uma ferramenta em tuas mãos, me humilho diante da tua presença. O Senhor me conhece, preciso do teu Espírito Santo para realizar qualquer obra sobre essa terra, inclusive da responsabilidade de ensinar os meus irmãos. Por isso eu te peço nessa hora, usa-me, fala conosco, precisamos da tua palavra que é vida,
liberada sobre nós, em nome de Jesus, amém e amém. Dá uma salva de palmas ao Pai Eterno. Se for para mim, tá bom, para ele, dá para melhorar. Vai dar tempo de você comer ainda o que sobrou do almoço, fica tranquilo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo registra assim: não se lembram, irmãos, de como trabalhamos arduamente entre vocês? Noite e dia nos esforçamos para obter sustento, a fim de não sermos um peso para ninguém, enquanto lhes anunciávamos as boas novas de Deus. Vocês mesmos não são nossas testemunhas, e Deus também é de que fomos dedicados, honestos e irrepreensíveis com todos vocês, os que creem, e sabem que tratamos a cada um como um pai trata seus filhos. Aqui, a famosa palavra como, que a Bíblia sempre nos apresenta quando uma analogia natural e espiritual é realizada. Realidades espirituais são usadas a palavrinha como. Toda vez que Jesus vai falar uma parábola, o reino de Deus é como. Toda vez que há um ensino poderoso, normalmente profundo, vem a comparação com princípios naturais. Aconselhamos, incentivamos, versículo 12, e insistimos para que vivam de modo que Deus considere digno, pois Ele o chamou para terem parte em seu reino e em sua glória. Até aí. Igreja, nós vamos falar sobre paternidade. O pequeno trecho sagrado que lemos aqui agora faz uma conexão direta entre a paternidade biológica com a paternidade espiritual. Na verdade, paternidade, ela é paternidade. Seja ela biológica, adotiva, espiritual. As atitudes esperadas de um pai, seja ele adotivo, biológico ou espiritual, são as mesmas. E quando nós vemos as atitudes de um pai, os papéis da paternidade, nós conseguimos absorver muitos ensinos sobre liderança. Porque o pai, ele é um líder da menor esfera de comunhão da sociedade, que é a família. A igreja são várias famílias reunidas. A sociedade é composta, ou deveria ser, por famílias. Mas a menor célula de unidade de uma sociedade, ela é ainda a família. Para a Bíblia isso é imutável. E o apóstolo Paulo, ele se auto-intitula-se, como um pai espiritual. Ele chama a si mesmo como pai dos crentes de Tessalônica, daqueles que creem. É interessante como ele coloca essa observação: aos que creem. Ele não fez isso uma vez, nem duas vezes, mas ele comumente se refere, fazendo essa analogia, essa comparação entre os seus filhos na fé com a paternidade biológica. Mas ele não é o único a fazer isso. Aquele também que era o discípulo amado, que debruçava a cabeça nos ombros de Jesus, ele também usa essa mesma analogia de paternidade biológica, o termo biológico para espiritual. 1 João capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, é o mesmo termo. Ele está enviando uma carta aos seus filhinhos na fé. Escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, um alerta de acidente, de percurso, temos o advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Mas infelizmente, como sempre o inimigo das nossas almas assim o faz, ele distorce as tendências ou os princípios espirituais. As tendências carnais ou às vezes influências malignas das trevas deturpam o princípio espiritual ou os princípios espirituais em todas as áreas. Qual é a opinião do mundo ou do espírito que jaz no mundo ou o maligno sobre casamento? Junta, se não der certo, separa. Esse é o ensino do inferno sobre casamento. Qual é o ensino do inferno sobre sexo? De qualquer jeito, qualquer maneira, o negócio é ser feliz. E aí nós vemos que, ao passar do tempo, só doenças novas surgem disso. A última varíola do macaco, veio de práticas sexuais ilícitas.
ele vem ferindo princípios espirituais. Ele não sabe, ou ele distorce, e o mundo acha que sabe falar sobre princípios que Deus criou. O amor do inferno é aquele amor hippie. Tudo pode, está valendo tudo, está tudo tranquilo, vai dar tudo certo no final. Sendo que a Bíblia nos diz que aquele que ama, exorta. E o amar envolve exortar. Quem ama, corrige. O pai que não ama, deixa a vida criar, ensinar, porque ensinar dá trabalho, precisamos amar para ensinar. E esse é o mundo, isso é Satanás ensinando sobre os princípios que Deus criou, deturpando, invertendo muitas vezes, promovendo zombaria em relação aos princípios eternos. Ele sempre perverteu os princípios. Ele perverte também o princípio da submissão. E o que é a verdadeira submissão bíblica? Tem mulheres que têm arrepios de terror em relação a essa palavra. Mas quando nós começamos a mergulhar e deturpar, ele não somente distorce o termo ou o princípio espiritual para aqueles que vão estar debaixo daquele princípio, mas também aqueles que estão talvez como o centro daquele princípio. Como assim, pastor? Quando nós falamos de submissão do casamento, o cabeça do lar é o homem e a mulher submissa a esse homem. Isso promove caos. O mundo, daqui a pouco, talvez até cadeia vai rolar por causa disso. Mas quando nós começamos a mergulhar e compreender, nós vamos ver que os princípios espirituais sempre trarão responsabilidades para ambos os lados. E às vezes mais ainda para a parte que nós achamos que é privilegiada. Um pai de família realmente que exerce a sua função, ele tem a responsabilidade de trazer a provisão, de cuidar, de dar a vida pela esposa, de zelar. É ele que estabelece o padrão de vida que a família vai obter. E os filhos, nós vamos mergulhar um pouco aqui, simplesmente obedecer. Para te falar a verdade, era muito mais simples ser filho do que ser pai. Eu acordava, eu não ficava perguntando ao meu pai, você comprou aí o arroz, o feijão, como que tá? Não, eu sabia que ia ter. Eu não sei, será que eu vou ter onde morar amanhã? Eu confio, papai dá conta do recado. Agora, como pai de família, nós somos os responsáveis. A mulher tem a sua participação, mas essa responsabilidade é do pai, é do líder. E ele vai distorcendo. E o princípio de paternidade tem sido distorcido em todas as áreas, desde o biológico. Os lares começam a ficar totalmente bagunçados, não há honra aos pais, não há autoridade paternal dentro de casa. Alguns agridem os pais, outros nós temos na mídia, às vezes assassinam os seus pais, pais que matam seus filhos, embora Jesus nos avisou que esses dias viriam. Porque são distorções de ambos os lados, tudo vem da distorção da palavra desde o Éden. A primeira manifestação demoníaca que nós temos escrito na Sagrada Escritura, depois da rebelião de Satanás, mas lá no Éden, é justamente sobre a distorção da palavra. Disse mesmo Deus que não pode comer de nenhum fruto. É sempre distorcendo o princípio que o Senhor libera sobre nós. São inversões de valores. Tudo passa a ficar de ponta cabeça, e aí se promove o caos. Satanás sabe que a palavra de Deus sempre colocou ordem no caos. Lembra? A terra era sem forma e vazia. Ele libera a palavra, passa a ter ordem. Ele libera a luz, ele faz separação entre as águas, ele vai estabelecendo ordem. A palavra de Deus tem esse poder de transformar o caos em ordem. Hoje de manhã, conversando com a minha mãe, passamos a lembrar de quando a nossa família, meu pai, minha mãe e os meus 2 irmãos, estávamos em casa sem conhecer a palavra caos. Meu irmão mais velho bateu o carro, matou a namorada nesse acidente, queria se matar depois. Vocês conhecem a história. Meu irmão, que hoje é pastor em Recife, em coma alcoólico com 14 anos. Eu já começando a usar droga desde muito cedo. Mas a palavra de Deus, ela sempre traz ordem. E nós vamos observar que sempre os princípios espirituais, eles trazem responsabilidades, papéis, para todos aqueles que estão envolvidos. Quando Deus cria todas as coisas, Ele traz a responsabilidade de tudo aquilo que é criado, o que deve realizar.
E nós vemos que quando os papéis são invertidos, é o caos. Uma analogia, uma comparação recente na nossa política, e esse ano cada vez vai ficar mais travado esse assunto, nós vemos o quê? O poder legislativo começando uma movimentação de um ativismo no poder judicial. Porque quando os três poderes de uma democracia passam a não entender até onde vão os seus limites, até onde vão as suas responsabilidades, começa a ter caos. Quando a gente não entende qual é o nosso papel como pai, como membro da igreja, como um líder, como seja a função que for, que Deus estabeleceu para nós, teremos caos. E aí nós começamos a ver que alguns ministros do poder judiciário começam a ultrapassar os seus limites, e aí um outro poder precisa colocar esses limites, porque senão é caos. Quando Satanás achou que poderia ser como Deus, serei como o Altíssimo, caos. Vai estabelecer aí Deus, cria o arcanjo Miguel, começa a reorganizar aquilo que havia se estabelecido de caos. 1/3 dos anjos, assim eu interpreto o livro de Apocalipse, cai junto com Satanás, uma confusão. Por quê? Deus é Deus, e se alguém quiser inverter as ordens, vai ter problema. Nós estamos em dias que a paternidade bíblica foi totalmente dilacerada, destruída, dissolvida. Muitas vezes homens não sabem o que fazer porque não tiveram pais, porque foram abandonados, e isso eu falo para vocês, é talvez 80% dos problemas, e a psicologia já chegou até no 70% do problema de alguém está vinculado ao pai. Ou pela ausência, ou pela agressividade excessiva, ou pela rejeição, ou isso promove um caos. Pouco tempo conversando e ministrando um filho dessa casa, ele comentou que com 6 anos o pai dele pegou as coisas dele e foi embora. Isso abalou ele até hoje. Ele começa a falar do assunto, ele começa a chorar. É uma insegurança, uma necessidade de falar o que está fazendo, de falar o quão é bom sobre aquilo que faz, com medo de que qualquer momento o pastor o abandone, o chefe o abandone, a empresa o abandone. Isso provoca traumas, porque aquele que deveria proteger, guardar, dar o suporte, estabelecer segurança, foi embora, abandonou, deixou passar necessidades. Talvez alguns homens, que nem sei se a palavra homem seria o melhor adjetivo para esses, são mais procriadores, simplesmente procriam e vão embora, desaparecem. Outros se anulam, se acovardam, porque é difícil liderar uma casa, a responsabilidade, tudo aquilo que envolve liderar uma família é uma baita de uma responsabilidade. E é interessante que a Bíblia nos garante que a primeira responsabilidade que precisamos buscar ser bem-sucedido é a família, para depois buscar qualquer outro sentido de autoridade na casa do pai. Outros, em vez de se acovardar, se tornam ditadores e acham que ser pai é dar ordem, engrossar a voz, cala a boca, eu mando, se obedece, que vão para outro padrão que também não é bíblico. Deus não faz assim conosco. Quando ele vai tomar uma decisão em relação aos rebeldes lá no deserto, ele ouve a oração de Moisés. Moisés intercede pelo aquele povo, ele ouve e muda a decisão. Ele sabia já que ele ia fazer, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, mas ele revela que ele é um pai recíproco, que ele ouve, reflete sobre a oração e a intercessão. Por que você acha que Jesus Cristo está intercedendo por nós até hoje? Porque ele não é ditador. Deus, ele abre a oportunidade para que nós oremos, para que nós clamemos, para que nós peçamos a ele. E Jesus está lá intercedendo por nós agora, inclusive, pedindo para que o Espírito do Pai seja liberado sobre nós, que a sua palavra seja enraizada em nossos corações. Agora, se esse princípio na área biológica tem sido deturpado, violado, corrompido, imagina ainda quando nós falamos de paternidade espiritual. Meu Deus, certamente teríamos isso corrompido. Alguns dizendo que a paternidade espiritual é uma forma de cabresto, é uma forma de manipulação criada na igreja neopentecostal, sendo que nós lemos agora escritos de 2000 anos usando a mesma terminologia.
E cobertura espiritual é algo que não existe na Sagrada Escritura, sendo que nós encontramos inúmeros versículos sobre esse tema, porque o princípio é paternidade. E paternidade fala sobre proteção, sobre provisão, sobre cuidado, sobre zelo. Porque também isso não é somente um problema daqueles que se rebelam contra esse princípio, mas como o pastor Giba comentou ontem, ao longo da trajetória da igreja houveram pais espirituais totalmente ausentes, que não estavam presentes no momento que o filho espiritual precisou, ou talvez outros que foram ditadores. Não, tem que fazer do jeito que eu estou mandando, porque eu mando, você obedece. E aí isso promove angústia, rebelião, caos, porque excedeu os limites que foi traçado. Eu com a minha filha já de 6 anos, começou a ter consciência, 6, 7 anos, quando há uma divergência, eu sento com ela e explico. Esses dias ela desligou o telefone na cara da mãe dela, e aí eu fui tirar a satisfação, falei, o que está acontecendo? Ela falou, papai, eu achei que ela tinha terminado de falar. Eu falei, não, você não desliga o telefone antes de não dizer tchau. Tchau é a palavrinha mágica quando se encerra uma conversa, tudo bem? Aí estabelecemos um critério. Se ela romper de novo o critério, as consequências elas vão sendo alteradas. E aí nós vemos que esses conceitos de paternidade vão sendo perdidos. Já aconselhei homens que disseram, não, a minha mulher tem que ser submissa a mim, inclusive dentro das 4 paredes. Eu não preciso entrar em detalhes aqui. Porque tem que fazer, porque tem que não sei o quê. Eu falei, cara, você tem que cuidar dela, velho. Você está fazendo alguma coisa que agride ela, já está tudo errado. Que vai fazer ela sofrer. Se você não está a respeitando, já tem alguma coisa errada no seu princípio como homem protetor da tua esposa. Essa é a estratégia antiga de Satanás, de perverter e deturpar o que está escrito na palavra sagrada. Por isso que o título da mensagem hoje é Os Papéis da Paternidade. É claro que isso daria uma conferência, um seminário, e existem seminários de paternidade, mas dentro do que o tempo nos permite. Hoje a pastora inclusive colocou horário, eu tenho que acabar 8h20, porque é eu que mando em casa. Paternidade espiritual tem sido profundamente atacada como a paternidade biológica. E a mentira que tem sido propagada é que, para que obedecer pai e mãe, ou para que ouvir esse velho que não sabe nem ligar um celular, ou para que me submeter a qualquer outra coisa? Na verdade isso não está na Bíblia. O apóstolo Paulo, o apóstolo João, o escritor de Hebreus fala de guias espirituais, é intenso sobre esse princípio, porque é um só, é paternidade. E paternidade fala de proteção, de orientação, de provisão, de zelo. E esse princípio de paternidade, ele traz muitas responsabilidades aos pais. Quem lidera uma célula, lidera quem é presbítero aqui, que cuida de talvez dezenas de pessoas, sabe que um erro, o que pode ocasionar. Aí daqueles que são pedra de tropeço, era melhor amarrar uma pedra no pescoço e pular da ponte. Essa é a instrução de Jesus para aqueles que seriam alguma coisa na igreja. Quando nós começamos a analisar e compreendermos o que as Sagradas Escrituras dizem sobre paternidade, não reprodutores, né? Paternidade, nós começamos a compreender o que nós lemos aqui agora, por exemplo. O apóstolo Paulo, ele começa a sua carta, 1 Tessalonicenses 2,9, já falando do quê? Não se lembram, irmãos, primeira categoria, irmãos, talvez não reconheçam a sua paternidade, irmãos, de como trabalhamos arduamente entre vocês, noite e dia nos esforçamos para obter sustento, a fim de não sermos um peso para ninguém, enquanto lhes anunciávamos as boas novas de Deus. Então o apóstolo Paulo já traz uma característica de um pai espiritual: trabalho, intensidade, dedicação. A esses irmãos, nós trabalhamos dia e noite para que não fôssemos escândalo para vocês, para que nós anunciássemos as boas novas até vocês. O apóstolo Paulo, ele encoraja o ministério de tempo integral, mas nesse momento, no começo da igreja, aqui ele trabalhava de dia e de noite para se sustentar, para pregar as boas novas, sem trazer
escândalo para o reino, dia e noite. A paternidade biológica envolve trabalho, envolve responsabilidade de trazer a provisão, de trazer o alimento. A mulher, ela tem um papel importante nisso. Talvez dar um suporte, trazer recurso financeiro para os seus luxos, complementar. Agora, quando a mulher ela começa a ter a responsabilidade de pagar o aluguel, se ela não trabalhar, não tem onde morar, se ela não trabalhar, não tem o que comer, normalmente ela ficará depressiva e precisará de algum tipo de medicamento. É isso que o mundo tem dito por aí. A Bíblia é clara de que o homem é o provedor, mas quando você analisa qualquer site de psicologia humana, você vai descobrir que existe até uma carta de uma CEO muito antiga, eu li isso há 10 anos atrás, de que ela acorda e ela escreve um e-mail e manda, isso viraliza, dizendo, você pode pesquisar no Google depois, ela dizendo quem foi, né, a infeliz que disse que a mulher tem que ser a quem vai trazer, quem vai fazer, porque elas acordam dias do mês desestabilizadas, né, com seus ciclos hormonais, com as suas situações, e se ela fica sob essa pressão, elas podem ir longe nas suas carreiras. Mas se essa responsabilidade vier sobre elas, você terá uma mulher depressiva, opressa e que não vai exercer tudo aquilo que ela tem para exercer. Ela tem que complementar a renda. A responsabilidade é do homem. E o pai espiritual? Ele é o provedor do pão espiritual. Ele é aquele que às vezes até dá orientação, ó, vai por essa carreira. Talvez ontem, sentado na mesa com o painho, com o pastor Giba, ele começou a conversar com o presbítero Marcos e foi nas questões dos negócios do presbítero Marcos, comentou algumas coisas sobre as suas experiências, trazendo alguns insights, algumas visões, alguma perspectiva de um homem que tem 51 anos de experiência, que pastoreia uma igreja de 2.000 pessoas, 10 igrejas debaixo da sua responsabilidade. Essa é a função de um pai espiritual, dar a orientação, fornecer o alimento sólido. O apóstolo Paulo, ele arrebentava em todo o conhecimento que ele tinha, em toda a sua teologia, conhecimento e teoria pesada, mas ele enfatiza a prática da palavra, porque é mais uma característica da paternidade, não simplesmente ficar no discurso, mas na prática. Versículo 10, nós lemos aqui hoje: vocês mesmos são nossas testemunhas, e Deus também é de que fomos dedicados, honestos e irrepreensíveis com todos vocês os que creem. Porque a paternidade também fala sobre exemplo. O teu filho vai obedecer ou vai seguir muito mais o que você faz do que o que você fala, porque nós somos criados para aprendermos através do exemplo. É isso que Deus vem fazer na viração do dia, vem conversar com Adão, se relacionar com Adão, para Adão entender como deveria ser feito as coisas. Nós aprendemos através do exemplo, nós aprendemos a falar através do exemplo, nós aprendemos a andar através do exemplo. Desde os primeiros passos, as primeiras desenvolvimento como ser humano é através do exemplo. O apóstolo Paulo está dizendo que eles poderiam observar o seu estilo de vida, a forma como ele vivia, porque era um estilo de vida irrepreensível, e esse é o padrão da paternidade espiritual, irrepreensível. E agora ele faz o vínculo da paternidade espiritual com a biológica, versículo 11: e sabem que tratamos a cada um como um pai trata seus filhos. E olha só o que o pai espiritual faz, versículo 12: aconselhamos, incentivamos e insistimos. Característica de um pai espiritual: ele aconselha, ele incentiva e ele insiste. Você desiste de um filho fácil? Qualquer madrugada que você for na Cracolândia, você vai encontrar um pai ou uma mãe lá, correndo atrás do seu filho, para tentar restaurá-lo e recuperá-lo. Por que nós, pais espirituais, os que assim são, nós não podemos fazer o mesmo, ou pai biológico? Porque teu filho errou uma vez, você vai condenar? Não. Você aconselha, você incentiva e você insiste até que dê certo. Para que vivam de modo, o que é dar certo? Para que vivam de modo que Deus considere digno, pois Ele o chamou para terem parte em seu reino e em sua glória. Então um pai, ele conhece de Bíblia porque ele ensina, e ele também vive o que ele prega. Está vendo como que a coisa ela começa a ficar tenso para os pais espirituais? E agora ele fala do quê?
aconselha, incentiva e insiste. Isso é paternidade. Para quê? Para que os nossos filhos, biológicos, espirituais ou adotivos, vivam de uma forma digna diante do Senhor, que é honrando a sua palavra. Pois ele o chamou para terem parte em seu reino. E agora a questão profética: qual é a parte que esse filho ocupa dentro do reino? Então um pai, ele ensina a dignidade da palavra de Deus praticada. E um pai também olha os dons, observa os talentos, as habilidades, busca de Deus e começa a incentivar. Não, vai que vai dar certo, vai nessa linha, você tem mais um chamado assim, eu creio que o seu propósito é assado. Porque há uma parcela desse filho no reino do Senhor, há uma participação da glória de Deus sobre a terra para esse filho, e nós vamos crer até as últimas consequências, porque nós vamos aconselhar, nós vamos incentivar, e nós vamos insistir até que os filhos deem certo. Ele insere, ele inclui, ele chama para participar daquilo que Deus está fazendo sobre a terra. Os pais devem aconselhar, os pais devem exortar, devem corrigir, devem alinhar e devem incentivar. Essa é a nossa responsabilidade. Pastor, mas eu não sou pai ainda. Lidere-se a si mesmo. Deus vai te confiar uma família ou alguma coisa para você liderar. E ser pai é liderar uma casa, e ser pai é liderar alguns filhos espirituais. Tem o presbítero aqui que não tem filhos biológicos, mas tem muitos filhos espirituais. E lidera a esses. Dedica-se a esses, aconselha, incentiva, insiste, até que viva de modo digno e tenha parte no reino e na glória do Senhor. Aos pais biológicos é nossa responsabilidade em casa conhecermos ao Senhor, para ensinarmos, para vivermos e para projetarmos os nossos filhos. Aprumarmos a casa de acordo com a direção do Senhor, seja ela na palavra ou seja ela profeticamente. Então, o que Deus tem como parte do reino na tua família. Quem foi o primeiro em casa a corrigir a Pietra? Com a varinha. Foi o pai. Desobedeceu, chamei, conversei, ensinei, ficou no cantinho da disciplina. Ela tinha 2 anos e pouquinho. E corrigi. Quando eu corrigi com a varinha, sentei, conversei com ela, porque a exortação, ela deve aproximar. Deus, ele te exorta ou me exorta não para afastar, mas que nós ficamos mais parecidos com Ele. Porque a intenção de Deus é ter muitos filhos, mas mais do que ter muitos filhos, são filhos mais parecidos com Jesus. E aí naquele dia, nunca vou me esquecer, eu exortei a Pietra, ficou com um bumbumzinho vermelho, e aí conversei com ela, expliquei para ela. No outro dia eu acordei, ainda trabalhava no meio circular também, acordei 4h30, fui pegar o fretado, e a pastora falou que a hora que ela acordou, ela começou a chamar papai, papai, e a pastora ficou 15 minutos de relógio, segundo ela, tentando convencer a Pietra de vir no colo da mãe, porque ela queria o papai. Esse é o poder de exortação. Não sei vocês, mas quando Deus me chama para o deserto, dá aquela paulada no meio das pernas, me exorta, me corrige onde eu falei, eu fico desesperado para ter mais a presença dEle. Eu fico desesperado, eu quero parecer um pouco mais com o Senhor, eu quero ter mais características do Senhor, eu quero me parecer mais com Cristo, e bate uma vontade de ter mais ainda intimidade com Ele. E essa é a exortação que o Senhor faz conosco. Quando Jesus exorta Pedro, tu me amas? A partir dali, Pedro se conecta de uma forma diferenciada com Jesus e com o próprio Deus. Os pais espirituais é dessa forma. Às vezes precisamos confrontar o pecado, exortar, colocar de banco se necessário, alinhar aquilo que está torto, e nós vamos responder por isso na eternidade. Não como manobra de manipulação, mas como responsabilidade, para que o filho viva a parte dele no reino em sua glória. Responderemos pela nossa família e responderemos por aqueles que Ele nos confiou. Por isso que Satanás ataca tanto os homens, pervertendo a sua sexualidade, atrapalhando tudo, porque ele sabe. Desde o começo, Adão recebeu o ensinamento de Deus e ele transmitiu o ensino à sua esposa, Eva. Quando Eva quis ensinar ele alguma coisa desde a primeira vez, não deu bom. Porque existe uma ordem a qual Deus
fez as coisas. E isso vai dar choque cultural, é um choque com esse mundo. E aí hoje nós ainda ouvimos falar de editar a Bíblia, porque tem alguma coisa lá que não está certa. Desde o Éden querem editar a Bíblia. Porque sabe que se mexer na ordem, na palavra do Senhor, o caos é estabelecido. Para o pai exortar na palavra, trazer o modo digno de viver da parte de Deus, ele vai precisar conhecer a palavra de Deus, vai precisar conhecer o desejo do coração de Deus. E aí ele vai impulsionar os seus filhos. Isso envolve o quê? Conhecimento, mergulhar na Bíblia, estudar, separar tempo, ter devocional. Ser pai dá trabalho. A passagem mais conhecida dos papéis dos filhos está lá em Efésios. Lá ele estabelece as ordens, né? A esposa, ela tem que ser submissa, o homem, ele tem que amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. E aí algumas mulheres falam, tá vendo só, tem que nos mimar, porque é como Cristo ama a igreja. Aí vai ler as cartas do Apocalipse, como Cristo fala com a igreja. Ele bate o prumo, ele alinha. Ele ama, deu a vida e continua cuidando. E é uma mistura entre exortação e amor da forma mais tenra, dócil. Se você ler a carta do Apocalipse, é o famoso bate e assopra. Dá a palmada, corrige, mas traz a direção. O homem vai precisar se posicionar. Por isso que quando começa a bagunçar nessa ordem, vira um caos. O homem precisa ter a sabedoria dos céus para coordenar. Agora, se ele nem consegue se coordenar. Eu aprendi isso ainda quando eu era solteiro, que se eu soubesse o meu propósito, se eu fosse dedicado nisso, tivesse direção de onde Deus ia me levar, a submissão da minha esposa seria um prazer. Seria um prazer para ela abrir mão do que fosse necessário, porque ela sabe que tem alguém que sabe onde tem que ir. Agora, quando nem você sabe, não tem a direção, não busca, não fica difícil estabelecer qualquer tipo de liderança. Agora você começa a perceber as responsabilidades dos pais em relação às responsabilidades dos filhos. 1 Coríntios, capítulo 4, 14. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas para vos admoestar, como a filhos meus amados. Esse é o vocabulário de Paulo o tempo todo. Porque ainda que tenhas 10.000 aios, são tutores, pessoas que adotam, mas não são pais. Em Cristo, não tendes contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Rogo-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Por isso mesmo, vos enviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte eu ensino em cada igreja. Então você percebe que o apóstolo Paulo tem um filho na fé, ele envia esse filho na fé para ensinar aqueles filhos de como que eles deveriam se comportar. Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É um propósito de nós sermos parecidos com Cristo. E o apóstolo Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E essa é a responsabilidade de uma paternidade espiritual. Persistir e insistir. Se desenvolver, buscar ser mais semelhante a Cristo, conhecer o Senhor. O apóstolo Paulo ele aprendeu o poder da paternidade divina. Ele tentou tocar o seu ministério 15 anos sozinho, quando ele se envolve com a igreja e é enviado pela igreja, se coloca debaixo da paternidade dos pais da igreja, o seu ministério explode. O apóstolo Paulo explica as responsabilidades, inclusive de gerar. Pais espirituais têm a responsabilidade de gerar. Como pais, sacerdotes, os lares, líderes, pais espirituais, nós temos a responsabilidade de sermos e de fazermos filhos espirituais e frutificarmos, e filhos mais parecidos com Cristo. Isso vai envolver tempo com Deus, em desenvolvimento espiritual com o Senhor. Por causa do tempo, estou falando de algumas responsabilidades como pai: prover, exortar, consolar, ensinar. Agora,
Qual a responsabilidade dos filhos nesse contexto, no projeto que Deus estabeleceu? Você vai observar que a responsabilidade dos filhos é obedecer. Dentro da perfeição que Deus criou todas as coisas, Ele coloca grandes responsabilidades aos pais, e aos filhos nós vemos obedecer. Efésios 6:1: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Vossos pais no Senhor. Ele faz analogia direta, biológica ou espiritualmente. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Mais uma instrução é aqui para não irritar os pais. Como? Desobedecendo. Então a gente começa a observar que ser filho, como eu já falei aqui, era muito mais simples do que ser pai. É entendermos a vontade do pai e obedecê-la. Às vezes vai envolver renúncia, mas é mais simples de compreender e menos responsabilidade. Como era simples ser filho biológico apenas. E quando era só ovelha, meu Deus, domingo, puxa, começava a me arrumar para o culto, já era umas 5:30 da tarde, e aí tomava um banho e tal, me arrumava e pegava o culto às 19 na época, e aí era só sentar, receber e aleluia. E como pai espiritual, meu culto do domingo que vem começa no final desse, já começa a bater um desespero do que eu vou pregar semana que vem. No domingo começa às 7 horas da manhã, já venho para cá, 8 e alguma coisa, estou aqui, e começo a mergulhar e buscar no Senhor, pela responsabilidade que Ele me atribuiu. E como filho espiritual, é só vir. E tem gente que não veio, né? Só vir, estar na congregação e receber daquilo que Deus quer compartilhar. Agora, quando você assume responsabilidades, e quaisquer um aqui, desde os adoradores até pessoal de ministério, pessoal da adoração chega 3 horas, hoje um pouquinho mais tarde, porque fizeram os mesmos louvores de ontem, mas envolve mais entrega. Quando era somente ovelha, era só ouvir a direção. Hoje, a Pedra não se preocupa com a provisão que acontecerá, porque ela confia. Agora, quando os pais começam a fugir da sua função, inclusive líderes espirituais, como nós ouvimos ontem do pastor Giba, aí o caos começa a ser liberado. Por exemplo, quando eu era solteiro, se eu caísse em sexo ilícito, eu respondia por mim. Caí aqui, perdoa, toma um banco, se estiver em algum ministério, paciência. Aí você casa, você já envolve a tua família. É o mesmo pecado, mas foi dado mais responsabilidade. Você pode destruir a tua casa. Se eu caísse como uma ovelha é uma coisa, como líder de célula é outra, como diácono é outra, e como pastor. É o mesmo pecado, mas conforme vai avançando na caminhada, as consequências são mais desastrosas. Por quê? Quem muito é dado, muito é cobrado. A paternidade espiritual, ela exige mais da parte dos pais, quando é autêntica e é bíblica. E dos pais e dos filhos, obedecer e honrar os pais, para que os dias aumentem na terra e para que as bênçãos venham sobre as suas vidas. Caminhando para o final, como eu falei no começo aqui, eu só quero agora me direcionar aos filhos mais velhos, crente velho. Talvez alguns nesse momento pensou, pastor, mas não é bem assim que Jesus falou lá em Mateus 23, né? Falou para não chamar ninguém de pai, como que é essa conversa? E aí nós vamos, dentro dos 20 minutos que a pastora me deu, falar um pouquinho sobre Mateus 23, que fala sobre esse texto muitas vezes distorcido. Porque se o apóstolo Paulo chamava os filhos na fé de filhos, se o apóstolo João, que era que debruçava a cabeça no ombro de Jesus, chamava filhos de filhos, se a carta dos Hebreus chama de guias espirituais, dupla honra a esses e por aí vai, então Jesus ele criou uma outra teologia? Então há contradição na Bíblia? Na Bíblia não há contradição. O que há é texto tirado do contexto. Mateus 23:1.
Então Jesus disse às multidões e a seus discípulos, a última pregação de Jesus para as multidões. Daqui para frente ele só fala com os apóstolos e com os 12, inclusive o sermão escatológico do capítulo 24. Versículo 2: os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Amados, nos próximos versículos nós vamos ver exatamente o que é uma paternidade tóxica, e é sobre isso que Jesus está dizendo. Quando ele começa a falar aqui, eles dizem o que? Os pais, os líderes, os responsáveis espirituais nos seus dias se assentaram na cadeira de Moisés, porque era uma paternidade espiritual que dizia que eles tinham a interpretação correta das Sagradas Escrituras. E aí nós não vamos ter tempo hoje, mas você vai observar e vai ler na sua casa que ele começa diversos as aflições que esses pais espirituais que agiram de forma tóxica sofrerão na eternidade ou no grande dia do Senhor. Ele está dizendo, cuidado, porque esses se assentaram na cadeira de Moisés, eles assumiram a interpretação correta das Sagradas Escrituras. O problema é quando a paternidade espiritual diz, creia exatamente o que o pastor Giba falou ontem, acredita no que eu estou dizendo e não no que está escrito. Esse é o problema. Jesus, ele foi de frente com uma doutrina dos dias que ele peregrinou por essa terra, que era a doutrina do Corbã. A doutrina do Corbã nos ensina a tradição farisaica, que era você pegar a aposentadoria dos pais e ofertar na sinagoga. Naqueles dias não tinha INSS, não tinha aposentadoria, então era a responsabilidade dos filhos judeus honrar os seus pais biológicos. Então eles guardavam recursos para na velhice dos pais, os pais não morrerem de fome. E aí os pais espirituais dos dias de Jesus, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, eles criaram o tal de Corbã. E aí lá eles dizem o quê? Jesus vai contra isso, estabeleceram o Corbã, ai de vocês, e senta a porrada nos caras. Eles falaram, ó, essa oferta, essa aposentadoria dos pais de vocês pode entregar nas sinagogas, porque é oferta agradável ao Senhor, e isso está indo contra a própria Bíblia, que manda honrar pai e mãe. Então, se algum momento aqui você ouvir que você deve honrar mais a igreja, inclusive financeiramente, do que garantir alguma estabilidade para os seus pais, embora hoje tenha aposentadoria, é um problema, e Jesus foi contra isso. Isso se chama Corbã, e você pode pesquisar, não vai dar tempo de tratarmos aqui, mas é o autoritarismo. A igreja, ao longo da história, tomou essa posição. A igreja romana diz que eles têm mais autoridade do que as Sagradas Escrituras. Esse é o problema, quando nós colocamos acima daquilo que realmente está escrito. Versículo 3: portanto pratiquem tudo o que eles dizem. Olha que interessante, Jesus volta para a honra, e mesmo assim obedeçam-lhes, mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Lembra? Problema de uma liderança tóxica, ensinar alguma coisa e não praticar, não vai funcionar. A direção de Jesus é, eles são os líderes, eles estão aí, toda a autoridade estabelecida por Deus, obedeça, mas não imitem eles, porque a paternidade tóxica, ela não pratica aquilo que ela ensina. 4, oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar os seus fardos. É interessante que Jesus ele fala o quê? Não movem um dedo sequer, porque se nós observarmos, Jesus ele acaba exigindo até as nossas vidas, né? Aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse a encontrou. Ainda existe uma cruz. Jesus fala que nós ainda temos uma cruz, ainda temos sacrifícios a ser entregues, coisas difíceis muitas vezes de suportar, mas ele foi o primeiro a entregar a sua vida por nós. Então o grande problema aqui, se for ensinar sobre renúncia, que você seja o primeiro a renunciar. Colocam exigências insuportáveis, mas não movem um dedo. Por isso, pais, somos os primeiros a acordar, os últimos a dormir. Deve ser assim, melhor que seja assim. Aos líderes espirituais, da mesma forma, o primeiro a se envolver. Quando a gente for derrubar a parede aqui, seja o que for, quando eu posso, eu sou o primeiro a dar uma marretada, porque esse é o padrão bíblico. Jesus diz, pega a tua cruz e me siga, mas ele foi o primeiro a se entregar por nós, porque ele está junto conosco e nos auxilia até os dias de hoje a carregarmos as nossas cruzes. Estarei com vós até a consumação dos séculos. Ele está junto conosco, carregou a dele e nos ajuda a carregar a nossa. Paternidade é sobre fazermos juntos. 5, tudo que fazem é para se exibir. Usam nos braços filactérios mais largos que de costume e vestem mantos
com franjas mais longas. Você percebe que o problema aqui está no mais, né? Então as vestes tudo bem, os pais merecem honra, legal, mas mais largos que de costume, com franjas ainda mais longas, né? Então é um exagero naquilo que deveria ser honra, começa a abusar. Eu não pedi um Jordan, ganhei. Não exigi, tem que me dar um Jordan. Não. Olha os advérbios de intensidade aí, mais. Não, que tem que fazer, mas mais, tem que fazer. Isso é o problema. 6. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Gostam. Você percebe, amados, que Jesus ele vai enfatizar o gostam. Versículo 7 também. Ele vai entrar daqui a pouco na questão paternidade espiritual, mas ele está dizendo que gostam da cabeceira. Para o judeu é natural, o pai senta na cabeceira. A pessoa mais importante da reunião senta na cabeceira. O problema está em gostar e buscar isso, e manipular as situações para que consiga chegar nessa posição. É ter o gosto, a intenção e a motivação sobre isso. Ele continua falando, 7. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e ser chamado de rabi. Perceba que o verdadeiro pai, o verdadeiro rabi, o mestre, ele não gosta e não exige essas coisas. Como assim, pastor? No Evangelho de Lucas, versículo 36, vamos rapidamente ver como Jesus lidava com essas situações. Ele está ensinando aqui o que esses líderes tóxicos ou pais espirituais deturpados em relação à palavra de Deus, e somos factíveis a esse erro, eles cometem. Mas olha como Jesus age. Lucas 7,36. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Mesa, posição, lugar, beleza? Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Ninguém fala se é lugar de honra ou não. Versículo 37. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo perfume caro. Em seguida ajoelhou-se aos pés de Jesus chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela os secou com seu cabelo e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Entendeu? Ele não encoraja, ele não exorta e muito menos incentiva essa mulher a viver qualquer tipo de vida. Condena. 40. Jesus disse ao fariseu: Simão, ele fala com o fariseu: tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história: um homem emprestou dinheiro às duas pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhes pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a maior dívida. Você está certo. E agora vem o ensino sobre paternidade. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés. Jesus não gosta e nem está interessado nisso, porque quem abençoa, quem honra é a pessoa abençoada. Mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Eu não exigi beijo de você, ô fariseu. Eu não exigi melhor posição na mesa. Eu não exigi que você lavasse os meus pés. Ela escolheu fazer isso. 45. Você não me cumprimentou com beijo, mas desde a hora que eu entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Ela escolheu me honrar como eu deveria ser honrado. 46. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu os meus pés com perfume raro. Ela escolheu me honrar como uma liderança espiritual. Ela escolheu me reconhecer como uma autoridade, alguém que deveria ser digno de honra, de alguma posição ou de algum tipo de tratativa diferenciada. 47. Eu lhe digo, os pecados dela são muitos, foram perdoados, e por isso, olha a atitude da mulher. Ela não teve pecado perdoado simplesmente por aceitar Jesus, mas também por honrá-lo com as suas atitudes. Ela demonstrou muito amor por mim, mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Jesus não exigiu daquele fariseu nenhum tipo de reconhecimento da sua posição, do seu estado, da sua paternidade, qualquer reconhecimento. Mas a mulher que assim o fez foi abençoada, porque sempre foi sobre isso.
Aqueles que reconheceram o mover profético de Elias foi abençoado. Aqueles que reconheceram o mover profético de Eliseu foram abençoados. Aqueles que reconheceram o mover profético de Jesus foram abençoados. E Jesus garante para essa mulher: aonde falarem de mim, vão lembrar também dela. Jesus, ele não gosta nem está à procura disso. Mas quando nós reconhecemos, quando nós nos colocamos na posição, não tem como, honra pai e mãe, que os seus dias serão abençoados. Lá no versículo 8, voltando para o ensino de Jesus: não deixem que pessoa alguma o chame de Rabi, pois vocês têm somente um mestre, e todos vocês são irmãos. E aqui existem discussões, né? Estou lá em Mateus 23, versículo 8. E aqui nós temos um grande erro muitas vezes, porque o Rabi aí é de um sumo mestre, de alguém que tem um ensino supremo. Essa palavra Rabi, lá no original, só é destinada a Jesus. Mas se nós lermos lá no versículo 34, depois você vai ler todo o capítulo na tua casa, lá no versículo 34, Jesus nos diz que Deus, o mesmo discurso, o mesmo capítulo, tudo no mesmo contexto. Por isso, Deus falando sobre Deus, Jesus falando sobre Deus: por isso eu lhes envio profetas, homens sábios e mestres da lei. Vocês crucificarão alguns e açoitarão outros nas sinagogas, perseguindo-os de cidade em cidade. Então o que Jesus está dizendo aqui é que o mestre supremo é ele. O que ele está escrito, o que ele deixou para nós é indiscutível. O que ele ensinou é a última palavra. Mas ele vai levantar aqueles que vão ensinar, vão discipular, vão ter o dom de mestre, vão ter a chamada, aqueles que Deus vai enviar e que serão crucificados, como foram na igreja primitiva, no Coliseu, e talvez esses dias voltem. Não é contra o chamado de mestre, mas é o Rabi, mestre supremo. Só Jesus Cristo tem a última palavra. O que está escrito, o que ele disse, é ela que deve ser honrada em qualquer comparação com o que outro mestre disser. Versículo 9: não se dirijam a pessoa alguma aqui na terra como pai, pois somente Deus no céu é seu pai. E aqui muitos usam: tá vendo, não pode chamar de pai. Mas se nós formos ao pé da letra, você não pode nem chamar o seu pai biológico de pai, porque ele está dizendo, não se dirijam a pessoa alguma. Então você também está errando, ou eu, quando a gente chama um pai biológico de pai, porque ninguém pode ser chamado de pai. A palavra no original aí também é Pai Supremo. É aquela palavra que deve ser direcionada somente a Deus. É o paizinho querido, aquele que tem todo o poder. Por isso que ele diz: ninguém pode tomar esse lugar na sua vida. Do que? De Deus, da palavra de Deus. Se formos ao pé da letra desse versículo, você tem que parar de chamar o teu pai biológico de pai, porque aqui está escrito que ninguém pode ser chamado assim. É porque é sobre Pai Supremo. Quando Deus fala ao nosso coração e temos a plena convicção disso, dificilmente vai se contra alguma liderança que Ele estabeleceu nessa terra. É sobre isso que Ele está dizendo. Versículo 10: não deixem que pessoa alguma o chame de mestre, pois vocês têm somente um mestre, o Cristo. É sobre esse mestre supremo, a última palavra é dele. O mais importante, versículo 10, o mais importante entre vocês deve ser servo dos outros. E aqui é o mandatário e a lei de liderança ou de paternidade. Um pai dentro do lar acaba sendo o que mais serve, que vai atrás da provisão, que prende Bíblia para ensinar em casa, que deve cuidar pela proteção, que deve zelar. Quando a minha filha ainda está mudando, já que está com 7 anos, né? Mas quando o Arthur, de 3, ele quer o todinho, quem é que vai lá fazer? Muitas vezes sou eu, muitas vezes é a pastora, mas são os líderes da casa que vão servir. Quando o Arthur faz suas necessidades na fralda, quem que vai servi-lo? Os pais. 12. Pois os que se exaltam serão humilhados, os que se humilham serão exaltados. A paternidade bíblica é sobre trabalhar, trazer provisão, dedicar tempo ao ensino, seu exemplo, ser bons ouvintes, ouvirmos os nossos filhos. Temos uma escuta ativa, parar e ouvi-los. Jesus fazia o que muitas vezes? Ele só ouvia. As pessoas chegavam até eles: o que você precisa? Qual é o teu problema? Como eu posso resolver? O que você quer? Qual a sua necessidade?
se dedicar, ser irrepreensível, aconselhar, incentivar, insistir. Essa é a paternidade bíblica. Isso é o que Deus espera de nós, como cristãos, que nos tornemos pais espirituais e frutifiquemos, que nos tornemos mais semelhantes a Cristo e produzamos ou venhamos a gerar filhos mais semelhantes a Cristo. Se nós chegarmos num ponto de que os nossos filhos chegam a 30 anos, 35 anos e não conseguem viver sem nós, erramos como pais. O que eu mais amo é ver o presbítero Marcos voando e precisando um mínimo da minha orientação. O pastor Giba falou isso para mim, quando eu vim para cá, 10 mensagens de WhatsApp por dia. Quando eu passei a mandar uma para ele por mês, ele falou, estou alcançando meu objetivo. Isso vem da minha cabeça? Não, está na Bíblia. Jesus, 3 anos e meio, e foi embora. 3 anos e meio, sobre a terra, ensinando, discipulando. Depois ele vai e fala, agora é com vocês. Está lá intercedendo, continua manifestando a sua presença, mas fisicamente, foi por um período de tempo. Precisamos trabalhar, buscar, nos desenvolvermos como pais espirituais ou biológicos, até que os nossos filhos não precisem mais de nós. Na verdade, um pai espiritual, ele deseja que os seus filhos façam obras maiores do que as dele. Um pai espiritual, ele trabalha, se dedica, ensina, incentiva, aconselha, até que esses filhos façam obras maiores do que as dele, como foi com Cristo. O apóstolo Paulo estabeleceu e evangelizou, Pedro ganhou 3.000 almas numa pregação. Que façamos obras maiores do que as dele. Esse é o sonho do pai. É você ver o teu filho conquistando mais, se formando, vivendo a empresa, vivendo a sua carreira profissional, indo mais adiante do que você foi. A única característica que Deus se compara ao ser humano é a característica de pai. Ele é o todo-poderoso, onisciente, onipresente. Mas quando é sobre paternidade, nós temos o exemplo dele mesmo. Curva a tua cabeça, feche os teus olhos.